Olá, Girassol, muito bom dia. Hoje a gente está aqui nessa terça de carnaval e eu preparei uma live muito especial para vocês. Uma seguidora me pediu para falar sobre como dominar o assunto para transmitir confiança na comunicação. Como é carnaval, eu peguei uma jarrazinha aqui bem temática, bem praia, para a gente poder trocar essa ideia. Então eu peço que vocês compartilhem essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, uma seta direcionada para o canto superior direito. Clica nesse aviãozinho, convida quem você conhece e que quer adquirir confiança na comunicação. E só um recado, vou colocar aqui para vocês verem, a gente colocou no nosso feed essa arte, então anota, pega um papel, pega uma caneta, anota tudo que você gostar nessa live, porque assim que ela acabar, eu vou postar ela nos stories, essa arte, para você deixar o seu comentário lá, dizendo o que você mais gostou nessa live. E aí na quinta-feira eu vou fazer um webinário chamado Partiu Câmera, e esse webinário eu vou trazer o que você precisa para adquirir intimidade com a sua câmera. O link está aqui na bio, então você tem duas tarefinhas. Com o seu papel e a sua caneta, já anota aí que você vai acabar a live, vai comentar aí nesse post o que você mais gostou. E aí, em seguida você vai no link da minha bio para você entrar no nosso canal do Telegram, que é um grupo de estudos que está preparando vocês para esse webinário Partiu Câmera. Tá rolando conteúdos exclusivos por lá. Ontem a gente teve a presença do White, que me ajudou a falar para vocês algumas dicas práticas para você gravar stories. E isso rolou uma enquete, então as pessoas decidiram sobre o que eu ia falar. É muito importante, muito interessante que você esteja nesse grupo, mas agora eu vou tirar essa imagem para vocês me verem melhor aqui. O título da live está aqui, como transmitir confiança, como dominar o assunto para transmitir confiança na comunicação. Essa confiança pode ser na gravação do seu curso online, pode ser gravando stories, pode ser fazendo lives como eu estou fazendo agora, pode ser na comunicação pessoal. E eu já quero começar essa live com uma pequena porrada para te fazer refletir. Muita gente me procura querendo dominar o assunto. E foi muito interessante que o movimento de quarentena, que colocou todo mundo dentro de casa, deixa eu só dar um alô aqui. A Deia chegou com os girassóis, papai e mamãe estão presentes, benção, Clarice, seja bem-vinda. Quem está gostando dessa live que está só começando, deixa um girassol aqui para eu saber que vocês estão comigo. Mas muita gente me procura assim, Christian, eu quero dominar a câmera, Christian, eu quero dominar o assunto, Christian, eu quero dominar o interlocutor, eu quero dominar o meu cliente, quero dominar o meu aluno. E durante a quarentena, que colocou todo mundo dentro de casa, a gente entrou num momento introspectivo que foi muito interessante para a gente fazer uma série de reflexões que às vezes a gente não tinha feito ainda. Claro, eu não estou enaltecendo a pandemia, isso foi ruim para todo mundo, mas eu vejo que a pandemia deixou a gente um pouco mais sensível para algumas coisas. Existe a criatividade, e a criatividade é eu fazer conexões com o que não está colocado, que foi, por exemplo, eu pegar essa jarra aqui de abacaxi, porque é carnaval, isso é criatividade, mas sensibilidade é eu ver o que está colocado. Então, através da sensibilidade que eu adquiri na quarentena, eu comecei a escrever algumas poesias que estão disponíveis aqui no meu perfil. Comecei a pensar em formas minhas de produzir conteúdo, quis experimentar a poesia e foi super gostoso de fazer. E uma dessas poesias trouxe para mim que, escuta, quem domina não se conecta. Quem domina não se conecta. Trouxe para vocês nos posts recentes aí que a conexão ela só está no mesmo plano. Então, se eu, Christian, quero e você está aqui e eu quero te dominar, nesse plano aqui não existe conexão. Olha só, a gente não se conecta. Eu preciso estar no mesmo plano que vocês para que eu possa me conectar. Então eu já começo dizendo nessa live que eu não quero dominar ninguém aqui. E quando eu entro querendo dominar o assunto, se eu estou aqui e o meu assunto está aqui, porque eu quero dominar esse assunto, dificilmente eu vou adquirir intimidade com o assunto. Então, a proposta dessa live, o título era Como dominar o assunto para transparecer confiança, só que com essa live eu quero mais dizer. Foi tipo um cavalo de Troia, sabe? Na Grécia antiga, sei lá, acho que era Grécia, que chegaram aqueles soldados dentro de um cavalo
e depois que o cavalo entrou onde ele ia entrar, saíram um monte de soldadinhos de dentro daquele cavalo. Obrigado, Déia, deixa comigo que eu tenho muita ambição de escrever um livro. Helena, seja bem-vinda. Essa live é um cavalinho de Troia. Eu tô trazendo para vocês aqui para dominar o seu conteúdo. Diego, sonhei com você hoje. Sonhei que a gente estava fazendo uma viagem e a gente tinha que organizar o espaço lá para fazer uma live, e aí a gente ficou caçando um lugar, buscando tripé, buscando um monte de coisa, fone de ouvido. Foi um sonho bem diferente. Acho que é só isso. Eu ia te falar que depois eu te conto mais, mas eu só lembro disso. Mas então eu trouxe vocês para aprender a conectar, a dominar o assunto, mas o que eu vou trazer para vocês de fato é criar intimidade com o assunto. E aí vem a confiança, porque quando a gente adquire intimidade, a gente confia tanto no outro quanto na gente. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter uma autoestima elevada, a gente se sentir bem quanto ao que a gente está falando. Massa, Diego, boa, gostei. Quando a gente adquire intimidade. E o que é intimidade? Intimidade é tempo de qualidade. Então, provavelmente, aquelas pessoas que você considera íntimas são aquelas pessoas que em algum momento você passou algum tempo de qualidade com ela. O Diego está aqui e ele é uma das pessoas responsáveis por essa reflexão, porque antes de conhecer o Diego, eu achava que intimidade era uma métrica de tempo. Então, para eu me tornar íntimo do Diego, eu precisava encontrar ele várias vezes, eu precisava conversar com ele sobre vários assuntos, eu precisava circular bastante com ele. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Só que na quarentena, a primeira live que eu fiz com esse cara, eu já fiquei com vontade de abraçar ele, de falar coisas da minha vida que eu só conto para os meus amigos. Fiquei à vontade para trazer reflexões que eu nem estava ainda tão certo delas, eu nem dominava ainda essas reflexões e eu estava muito à vontade para trazer para ele. Então eu comecei a questionar e eu acho que a intimidade hoje em dia, ela me parece alguns pombinhos na praça. Sabe quando tem vários pombinhos na praça e você quer interagir com eles? Se você não souber o modo de chegar, os pombinhos se afastam. Então eu acho que a intimidade nas relações é um pouco assim, ela já está ali, a intimidade já existe. O que a gente tem que fazer é tomar algumas atitudes para que a intimidade não vá embora, para que ela não se dissolva no ar. E eu acredito bastante que a intimidade, ela está no caminho do meio. O que isso significa? Não adianta eu querer ter uma relação de intimidade com alguém se eu não trago elementos para que ela também queira. E observando a minha comunicação, o que eu vejo para fazer um link entre... A Clarice também falou, né, Clarice? Que ela viu num sonho que eu estava tipo um Wendel Carvalho, só que talvez sem a barba, né, Clarice? E que eu estava num grande palco palestrando para muita gente. Vai acontecer ainda, Clarice, acredito muito nesse nosso sonho. Mas o que a gente precisa fazer então é observar o que a gente pode trazer de elementos para que as pessoas queiram se aproximar. Por exemplo, e olha só que coisa interessante, eu tinha muito hábito de gravar stories assim, franzindo a sobrancelha, e eu acho que eu me acho um pouco mais sexy fazendo isso, e talvez eu queria gravar stories de uma maneira sexy. Bom dia, gente, Christian Magalhães aqui. E aí um amigo meu, chamado Lucas Vaz, que sempre me dá várias dicas, falou assim: ô Cris, você está franzindo muito a sobrancelha e eu acho que isso não tem a ver com o seu estilo de comunicação. Eu vejo que quando você está mais à vontade, você dá uma arqueada na sobrancelha e fala de uma maneira mais leve. E eu acho que é mais encaixado para você. Só que de vez em quando eu vou franzir a sobrancelha e eu quero muito ter essa liberdade para fazer o que eu quiser com ela. Só que ele me deu essa ideia que esse semblante pode deixar as pessoas mais confortáveis para me ouvir. E quem sabe eu mais confortável para falar. Então eu comecei a tomar a decisão de trazer um semblante mais leve para a comunicação. E olha que coisa legal, gente. Quando a gente quer dominar a câmera, quando a gente quer... Obrigado, Helena. Vou enviar o convite presencial para você, te chamar para essa ocasião. Quando a gente quer dominar a câmera, a gente fica se julgando aqui, né? Eu fico me julgando, tentando entender se eu estou bonito, se eu estou inteligente, tentando entender o que eu estou fazendo. Mas quando eu não quero dominar a câmera e sim me conectar com ela, eu me olho não para me julgar e para me diminuir, mas para tentar entender em que eu posso ser melhor. Estou dizendo isso porque recentemente eu abri uma caixa de perguntas e as pessoas me disseram assim: Christian,
é muito difícil para mim fazer uma live porque eu fico me olhando na câmera e me julgando o tempo todo. Isso faz muito mal para mim. Só que, enquanto eu tô me olhando aqui, eu não tô me julgando, eu tô me observando. E aí eu tô tentando perceber se os meus gestos eles estão aparecendo aqui, se a minha postura transparece essa leveza que eu quero trazer. Tô me olhando para ver se o semblante traz a leveza que eu quero. E tudo isso me ajuda a me conectar com vocês. Trouxe toda essa contextualização aqui porque não adianta eu dominar o assunto se eu não estou em paz com a câmera. Então foram alguns elementos aí, espero que vocês estejam anotando para que vocês entendam um pouco dessa caminhada. E, gente, só um detalhe, eu estou muito feliz que tem 20 pessoas nessa live, 21 agora. Vamos continuar clicando no coração, continuar comentando, continuar convidando pessoas, porque eu acho que essa terça de carnaval pode trazer muito conhecimento para nós. E aí agora eu vou entrar no tópico propriamente dito dessa aula, que é como eu posso dominar o assunto para transparecer confiança. Inclusive na quinta eu vou dar uma live sobre o branco, como a gente evitar esse tal desse branco, não, na sexta, meio-dia. E dominando o assunto não é garantia de que a gente não vai ter branco, porque as coisas não estão diretamente relacionadas. E às vezes é quando a gente mais acha que domina um assunto que a gente tem esse branco. Por quê? Porque numa conversa com amigos, dificilmente a gente trava no mesmo aspecto que a gente trava às vezes para participar de uma palestra, para gravar um vídeo, por causa do nível de cobrança que a gente tem. Na sexta eu vou explicar um pouco, eu quero muito que você esteja presente, mas o branco, ele é falta de oxigenação no cérebro. Então uma coisa não tem muita relação com a outra, mas é muito claro que quando você tem intimidade com conteúdo, o branco ele diminui. Sabe por quê? Talvez ele apareça na mesma intensidade, mas quando eu tenho intimidade com um assunto, eu consigo perceber todos os caminhos que eu posso trilhar para falar sobre aquele assunto. O branco, ele é um pouco de um comportamento pirracento nosso, em que a gente quer fazer exatamente o que a gente queria fazer. Só que aqui eu não quero fazer o que eu queria fazer. Eu quero chegar aonde eu queria chegar. Então eu percebo que eu posso participar dos comentários, eu posso ficar reflexivo para ver se chega alguma reflexão agora aqui para mim, eu posso me conectar com vocês, e tudo isso faz com que a probabilidade de eu travar reduza bastante. Deixa eu ver, a Anê Salgadino deixou um comentário aqui. Esses dias eu e meu namorado fomos gravar um stories de apresentação, só que a gente, mais ele do que eu, mas eu também em outras coisas, acabava errando o português, tipo plural. Alguma dica para a gente prestar atenção? E a Dea disse, ontem eu estava falando e deu branco, mas deixei a gravação com branco mesmo. Não regravei. Glória à deusa. A deusa vai ficar muito feliz, Dea, se ela perceber que você tem o mesmo amor pelo seu erro quanto ela tem, a deusa tem pelo seu erro. Porque a gente não tolera o nosso erro, né? Talvez até por essa construção do pecado, da culpa. Então, se você é culpada, se você pecou, apaga o vídeo, Dea. Mas se você entende que não é pecado ter branco, que pelo contrário, só quem está produzindo, só quem quer compartilhar algo de qualidade tem branco, então a gente fica mais carinhoso com a gente mesmo, né? Nê, você perguntou aí quanto a erros de português. É a mesma questão da Dea. Eu percebo que eu cometo alguns erros de português de vez em quando. Ou quando eu vou escrever, eu percebo que existem alguns erros de ortografia. Tem uma historinha que conta que tinha uma professora fazendo uma tabuada, aqueles cálculos matemáticos no quadro. Aí ela colocou 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 26, 9 vezes 4, 36. E aí o 9 vezes 3 estava errado, não é 26, é 27. E aí os alunos falaram, professora, você errou, você errou. E a professora trouxe, meus alunos queridos, eu acertei 9 cálculos e ninguém reconheceu, mas esse meu 9 vezes 3 chamou tanta atenção, por que a nossa sociedade é assim, né? Então, Nê, eu tenho certeza que o seu vídeo teve vários acertos de português, mas a gente não tem empatia para admitir uma espécie de tropeço. E a gente precisa dessa empatia se a gente quer ter uma vida de longo prazo aqui no digital. Para que ele aconteça cada vez menos, primeiro, a gente tem que ser muito aberto para ouvir e muito carinhoso com a gente mesmo para que ouvir a probabilidade do nosso erro não diminua a nossa caminhada.
Camila está dizendo, Cris, tem alguma palavra ou frase de segurança para usar nesses momentos e não deixarmos de transmitir confiança ao público? A Déia te respondeu aqui, Camila. O erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que pode mudar. Naquele meu poema, Camila, que eu apresentei, o TED, tem essa frase aí, que se você entender, Camila, que o erro não te define, já é um começo. Mas a frase de segurança que eu sempre uso é a seguinte: eu não erro, ou eu aprendo, ou eu acerto. Camila, se você internalizar isso, ninguém te segura nunca mais. Nem você mesmo, que muitas das vezes é quem te segura melhor no sentido pior, sabe? Quem te segura com mais força, com mais agressividade. Mas se eu não erro, eu posso fazer essa live aqui. Porque se tiver algo que eu concebo como erro, eu estou acertando. Nesse Salgadino, para você reduzir um pouco a incidência, então, você tem que, primeiro, ser aberta aos feedbacks construtivos e às vezes negativos que a gente recebe. Segundo, manter sempre um hábito de leitura, porque a leitura ela amplia muito o nosso repertório. Percebam que eu tenho uma fala muito rica no aspecto de variedade. Ela não é rica no aspecto de... Vamos pensar que existem dois planos aqui. O plano longitudinal e o plano latitudinal, ou para ficar mais fácil, o plano horizontal e o plano vertical. A minha fala ela é rica no plano horizontal. Eu uso várias palavras para dizer várias coisas, mas sempre de uma maneira simples. Tem pessoas que têm uma fala rica do ponto de vista vertical. Ela sabe falar poucas coisas, mas de uma maneira muito erudita. Não é o jeito que eu gosto de aprender, nem de ensinar. Eu sou advogado e se eu quiser adquirir uma comunicação complexa deveras para que tenhas objetivo e logre êxito, ai que saco, sabe? Fica pesado para eu falar. Então eu busco adquirir essa riqueza horizontal. Eu adquiro ela através da leitura, através da escuta, através de partilhas e principalmente através da pesquisa. Quando eu quero falar, por exemplo, longitudinal e latitudinal, não é uma palavra gostosa de se ouvir, na minha opinião. Então, se eu tiver em dúvida como que ela pode ser gostosa, eu vou lá no Google. Só que eu não vou colocar como latitudinal pode ser gostosa. Eu coloco assim, latitudinal sinônimos. Horizontal, panorâmico, sei lá, o Google vai me dar várias hipóteses, várias formas de eu trazer essa minha comunicação de uma forma muito mais simples. Talvez, momentos em que eu erre na minha ortografia é quando eu quero falar difícil, para agradar alguma outra pessoa ou para atingir um patamar de admiração, sabe? Isso já aconteceu. E por que a gente tende a errar? Porque às vezes a incidência dessa palavra na nossa leitura ainda não foi rica o suficiente para a gente entender como é que se escreve ela. Mas essa questão de plural, a gente erra mesmo, porque às vezes eu posso falar que as pessoas, elas às vezes faz coisas que não a representam. Só que não é faz, é fazem, porque o faz tem que concordar com pessoas. Só que a gente está mais preocupado com isso do que as outras pessoas. E eu te digo uma coisa, se tem alguém que está preocupado com isso na sua audiência, é porque ela ainda tem uma mentalidade muito pobrezinha para entender que a sua mensagem é muito mais rica do que a forma que você traz. Quando eu comecei a estudar oratória, eu comecei a ficar muito contemplativo e muito interessado pela estética das apresentações. E aí eu perdi um pouco o fio da meada, eu me desequilibrei um pouco a ponto de achar que a estética de um slide era mais importante que o conteúdo que ele tinha para transmitir. Nessa época eu fui participar de um retiro espiritual e eu fiquei igual um babaquinha lá sentado e julgando, nossa, essa letra aí não tem nada a ver com a imagem que ele está usando. Nossa, essa imagem aí, ela está meio deformada, em baixa resolução. Nossa, e os líderes espirituais trazendo riqueza atrás de riqueza e eu naquela pobreza de ficar preso à forma ao invés de contemplar o conteúdo. Vou só dizer uma coisa, gente, que o meu afilhado Luiz Fernando Ô Luiz, vou supor que você tem 13 anos. O Luiz Fernando está presente lá no YouTube, comentou agora um oi.
Um beijo, Luiz, te amo muito, tô feliz que você tá aqui. Essa live está sendo transmitida tanto no YouTube quanto aqui no Insta. E vamos lá. A Déia disse que estudando com o Cris descobriu que ela é a única viciada em termos técnicos, recuperanda. Então, Déia, eu já fui muito, sabe? Ainda mais quando eu comecei a fazer a graduação em Direito. O que acontece? A graduação em Direito, como qualquer outra, ela traz palavras que elas não eram usuais, tornam essas palavras comuns, depois, além de comuns, elas ficam usuais, você passa a utilizá-las até que elas caem no campo do óbvio. E aí parece para nós que é óbvio que as pessoas sabem o que a gente está dizendo. Só que é muito carinhoso, Déia, a gente sempre evitar ser constrangedor na nossa fala. Na minha opinião, é muito constrangedor quando eu converso com alguém e eu me sinto burro enquanto eu estou conversando. Quando isso acontece? Quando a pessoa usa um termo estrangeiro que eu não estou familiarizado, quando a pessoa usa uma sigla sem contextualizar para mim, quando a pessoa usa um termo técnico que não é da minha área. Com o tempo, eu fui adquirindo o respeito por mim mesmo de dizer, olha, eu não conheço essa palavra que você usou aí. Você disse obséquio? Você pode me dizer o que é? Às vezes eu vou conversar com pessoas que não têm esse tipo de respeito pelo outro e por si mesma, que vão dizer, nossa, você não sabe o que é obséquio? E eu vou dizer, eu não. Você pode me falar? Se não puder também, você só me traz um sinônimo e depois eu pesquiso por mim mesmo. Aí a gente começa a ficar um pouco assim, Déia, e a gente vai percebendo que o constrangimento também não permite que a gente se conecte nem com o assunto e nem com as pessoas. Então a gente começa a adquirir uma caminhada, que ela não é fácil, mas é simples, de sempre questionar o quão clara está a transmissão da nossa mensagem. A Camila Borém fez faculdade de Direito comigo e a gente tinha um amigo que se chamava Otávio. Eu fiz uma live com esse Otávio e ele me falou de um filósofo que se chama Habermas, que dizia que existe um plano de fundo compartilhado. Ou seja, tem esse plano de fundo aqui que está atrás da minha cabeça. Aqui é onde estão os termos que a maioria das pessoas sabe dizer e sabe interpretar. Um pouco mais para cá, tem um outro tipo de plano de fundo que ele não é tão compartilhado, com outras palavras que nem todo mundo vai entender. E aqui é um plano de fundo nada compartilhado, só de pessoas que passaram 5 anos, 6 anos em uma graduação, em uma pós, e só essas pessoas vão ter clareza do que eu estou falando. Mas, segundo o filósofo Habermas, quanto mais próximo a gente estiver do plano de fundo compartilhado, mais potencial de conexão a gente vai ter. Deixa eu retomar os comentários aqui. A Clarice disse que teve uma live que me chamou a atenção pelo erro de pronúncia e passei a assistir todas as lives que a senhora faz pelo assunto. Então, Clarice, quem tem respeito pelo erro próprio começa a ter respeito pelo erro do outro. Quando a gente entende que eu não aprendo, eu não erro, olha só que legal. Quem acha que eu não erro, ou eu aprendo ou eu acerto, tá bem. Se você não acha isso, você acha eu não aprendo, ou eu erro ou eu acerto. Vê aí qual faz mais sentido para você. Para mim eu não erro, ou eu aprendo ou eu acerto. Então essa senhora ela não erra, ou ela aprende ou ela acerta. Quando a gente começa a ter empatia, carinho, respeito e admiração pelo nosso erro, a gente começa a ter empatia, respeito e admiração pelo erro do outro. Aí você vê uma pessoa errando e você talvez até a admire mais do que alguém que você vê que não está errando, mas também... Sabe aquela pessoa que faz o básico e por isso ela não erra? Então é uma pessoa que vai cozinhar e ela nunca arrisca pôr um limãozinho diferente ali, um temperinho diferente, e aí ela não erra. Tem uma professora que eu fiz live também, que ela é musicista, e ela falou que quando ela estava aprendendo piano e o maestro, o professor dela, tentava trazer uma outra configuração de acorde, de notas lá, quando ela ia experimentar pelas primeiras vezes, ela fazia bem baixinho. E aí o professor dela falou assim, por que você está fazendo a nota nessa altura? Ela falou, não, porque se eu errar eu vou estar errando baixinho. E aí o professor falou, sabe quando você vai aprender a tocar piano errando baixinho? Nunca. Você precisa errar no tom suficiente para você adquirir paladar, para você adquirir uma sensibilidade auditiva
para que você reconheça a diferença entre o que você quer fazer e o que você está fazendo. Quando a gente erra baixinho, a gente aprende baixinho. Olha que legal. Então eu começo a errar alto e não é que eu quero errar, mas eu venho aqui, eu não estou preocupado se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou preocupado em aprender e em ensinar. Se algo que eu disser estiver diferente do que alguém espera ou acredita, me chama depois da live que a gente troca para a próxima live. Mas para essa live aqui, a conexão eu estou buscando para agora, não para depois. Deixa eu ver a Escola Mídia Amor, super interessante essa perspectiva. Gerar constrangimento ao usar termos técnicos sem explicá-los. Mídia Amor, muito amor pelo que você disse, porque a gente não precisa abandonar termos técnicos, termos estrangeiros e nem siglas. O que a gente pode fazer é ter carinho para, pelo menos no primeiro contato, contextualizar essa explicação. Por exemplo, o meu trabalho de oratória surgiu na APAC. E na APAC eu aprendi que te constrangi. O que é a APAC? E aí quando você abre essa janela na sua cabeça, o que é a APAC, você se desconecta de mim, entra lá para dentro da sua cabeça e começa a cavucar suas cavetinhas. O que é a PAC? Será que é a PAI? Será que é amigos do peito do admirável Christian? Será que? Aí o que eu posso fazer no lugar disso? Gente, existe uma instituição que se chama APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Lá na APAC, e aí eu não preciso falar Associação de Proteção e Assistência ao Condenado mais, mas é esse cuidado, como a Escola Mídia Amor falou, de contextualizar um termo técnico antes de aparecer com ele na sua fala. O gostoso da palavra técnica é pegar uma frase e transformar em duas ou uma palavra, mas realmente afasta a clareza global da mensagem. Legal, Dea. E olha só, a gente tende a achar que a objetividade ela é uma métrica, como se fosse um carro que faz quilômetros por litro, e talvez a gente ache que a objetividade é palavras por vídeo, palavras por apresentação. E não é. Você pode ser muito mais objetiva contextualizando do que só soltando esses termos técnicos de uma maneira esparsa, de uma maneira vaga. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que a pessoa te entenda. Então, será que você teve objetividade se a pessoa não te entendeu? Vamos ficar com essa reflexão aí, que ela foi bem interessante. Mais pessoas chegando, fico muito feliz por isso. Dessa forma e através dessa construção, a gente vai descobrir uma coisa, gente, que essa própria caminhada de simplificar a mensagem, ela faz com que a gente adquira mais intimidade com a mensagem. O que isso quer dizer? Se eu pegar a frase... deixa eu pensar numa frase complexa. Sei lá, penso logo existo. Não é uma frase nada complexa. Mas é uma frase que também pode ser melhor esmiuçada. Se eu quiser dar o meu tempero e mastigar essa frase para trazer ela diferente, eu vou ter um nível de entendimento sobre ela muito diferente daquelas pessoas que só reproduzem essa frase. Então o que eu faço? Eu busco não reproduzir aquilo que eu escuto. Eu busco ouvir, e aí eu já falei para vocês daquele moinho de vento. Antes de eu ouvir e dizer alguma coisa, ela sempre mexe com as pás do meu moinho de água aqui dentro. Aí no que mexe a pás, pensa numa máquina de lavar que está mexendo aqui dentro e ela arreda, ela mexe em tudo que está aqui dentro antes de sair para fora. E no que ela faz isso, eu ainda busco trazer o objetivo da clareza, da objetividade, para que isso saia de uma maneira mais clara. Além disso, eu ainda tenho, vamos pensar que eu tenho 4 pás dentro do meu moinho de água. A pá que simplifica, a pá da clareza, a pá da objetividade e a pá da autenticidade. Então, é muito provável que depois que o meu moinho de água rode, saia uma analogia por aqui, porque é muito autêntico da minha parte que eu uso a analogia. É muito provável que enquanto eu estiver falando, eu use o meu corpo da maneira mais intensa que eu puder, porque isso é autêntico para mim. Quando eu não era autêntico, eu diria tudo isso da seguinte forma. Você escuta e você fala, mas você tem que pensar no que você escuta. Tanto é que eu tenho uma empresa de oratória que se chama Oratórice. E a logomarca dessa empresa é um cérebro dentro de um balão. Porque você tem que falar o que pensa e você tem que
pensar no que você fala. Muito legal, me representava naquela época. Mas hoje eu me sinto muito mais confortável esfregando a mão na minha cara para dizer isso do que mostrando uma logomarca com uma fala que vai ser clara para alguns e não vai ser para outro. Eu acho que na medida da intensidade que eu me mergulho nessa live aqui, a ponto de não me preocupar se eu tô bonito ou se eu tô feio contorcendo a minha cara, a chance de você entender é muito maior. Não tô dizendo que na próxima live você tem que ficar fazendo careta, não. Mas eu tô dizendo que se você tiver vontade de fazer careta, se você trouxer a careta, vai vir uma mensagem muito mais sua. Então, essa transmissão da pá que roda aqui vai ser muito mais gostosa de você falar. Às vezes não é prazeroso ainda para você gravar vídeo porque você fala de um lugar que não é seu. E aí, sabe aquelas imagens que... Vamos pensar, sabe aquele brinquedo de criança que você tem uma tartaruga e tem vários buracos nessa tartaruga e um buraco tem um formato de quadrado? E se você tentar pôr um triângulo ali, pode ser que o triângulo entre no quadrado dependendo do tamanho, mas você tem um triângulo e você quer colocar um quadrado. Ele não entra. Às vezes, se você fizer muita força e quebrar o negócio, ele pode até entrar. E às vezes a gente faz isso com a nossa comunicação. A gente quebra, a gente se machuca. Então a gente precisa testar várias peças, vários modelos para observar qual que é aquele que vai entrar macio, que vai passar de uma maneira lisa, de uma maneira gostosa, que é os testes que eu vou fazendo. Perceba que não é toda live que eu fico me esfregando assim, mas hoje chegou essa peça e eu tive amor próprio suficiente para abrir espaço para essa peça entrar e eu ser canal dessa ideia que chegou para mim. A Nê disse aqui, eu sigo um cara que trabalha com vendas e ele faz bastante stories falando sobre vários assuntos, até ensinando algumas coisas. Mas ele fala muito errado e eu já quis mandar DM dando um toque, mas tenho medo de ser mal interpretada por ele e nunca mandei. Mas sempre percebo os erros e isso acaba chamando a minha atenção. Espero que depois desse ponto de vista que você está passando, eu entenda o conteúdo e não o erro. Então, Nessa, talvez de uma maneira muito despretensiosa e carinhosa, você possa dizer para esse cara assim, ô amigo, eu assisti essa live e lembrei muito de você. Manda de uma maneira despretensiosa, se ele vai assistir ou não você não sabe, mas aqui a gente falou sobre essas questões ortográficas, a importância de a gente ter uma fala clara e objetiva e como evitar esses erros. Pode ser que ajude ele, mas um exercício muito importante para você, Dessa, que você colocou no final aqui. Espero que depois desse ponto de vista que você está passando, eu entenda o conteúdo e não o erro. E eu te espero muito isso também, eu espero que isso aconteça com você, Nessa, porque a partir do momento que o erro dele for menos valorativo para você, o seu erro também vai ser. Quando a gente começa a ter mais amor pelo erro do outro, a gente começa a ter mais... Quando a gente começa a ter mais compaixão pelo erro do outro, a gente começa a ter mais compaixão pelo nosso erro. E o contrário também. Quando eu tenho mais compaixão pelo meu erro, eu tendo a ter mais compaixão pelo erro do outro. Então eu acredito que esse exercício de assistir esses stories desse cara que você gosta, com esse olhar mais compassivo e carinhoso em relação ao erro dele, vai ser muito legal. Se um dia, Nessa, te der uma vontade muito grande, não, ele não pode falar menos. Menos, nossa, tirou a credibilidade do que ele estava falando. A reflexão é sempre que você venha como um ser humano conversar com ele. E você dizer, ô Christian, massa demais essa aula. A hora que você falou da pá ali, me conectei muito. Até conversei com o meu companheiro, com a minha companheira sobre isso. Estou pensando em gravar um story sobre essa ideia. Mas deixa eu só te dar um toque. Em algum momento você disse que menos pessoas estão comprando à vista atualmente. É uma verdade, eu também acho que menos pessoas estão fazendo isso, só que o correto é menos e não menos. Não existe menos. O menos não acompanha o gênero da palavra. Então, só essa dica, mas o seu conteúdo está muito massa. Perceba a diferença de você fazer isso do que você só soltar do nada. Não é menos, é menos. Talvez isso seja até pior para a caminhada dele, sabe, Nessa? Mas só algumas dicas aqui para dizer como eu faria isso caso fosse eu. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Mais uma vez, muito feliz, gente, que nessa terça de carnaval a gente está mantendo essa média de pessoas aqui. Clarice, lembrei quando
o Arthur pegou o meu cel e ficou mandando figurinhas na live. Fiquei muito envergonhada. Uma coisa, gente, que vai fazer você não transmitir confiança no seu assunto, na sua fala, é a vergonha. Por que a gente tem que lidar com a vergonha? Eu nunca vou falar o que você tem que fazer. Eu vou falar o porquê você tem que fazer e dar alguma dica do que você pode fazer. Mas por que a vergonha ela é tão prejudicial para a nossa mensagem? E a Dea deu uma ideia aqui, gente. Quem está feliz de estar passando esse carnaval comigo aqui, printa essa live, coloca a hashtag CarnaCris, que eu vou repostar todo mundo que fizer isso. E lembrando, vou colocar aqui para quem chegou depois, a gente vai sortear 1 hora de mentoria nessa aula especial que vai acontecer na data aqui. A minha cara está em cima da data, mas esse post tá no meu feed. Anota que você está mais gostando dessa live aí, que no dia do sorteio, se você estiver presente, você pode ganhar 1 hora de mentoria. Escola Mídia Amor, uma delícia te assistir, empolgada para falar sobre vergonha juntos. Vai ser uma honra para mim também. Unidos do Girassol Brilhante, a nossa escola de samba. E por que a vergonha tira tanta a nossa confiança? Porque a confiança, gente, pode ter certeza. Se eu estou transmitindo confiança aqui, se o que eu estou falando parece que faz sentido, se está gostoso de me ouvir, é porque tudo isso começa aqui dentro. Eu estou muito confiante de que eu tenho potencial para que nessa terça de carnaval eu possa trazer conhecimento para vocês. Eu tenho muito confiança de que, Camila, uma outra coisa, um mantra, para você sempre repetir. O que você fala, do jeito que você fala, só você fala. Então, falar sobre confiança numa terça de carnaval desse jeitinho que eu estou fazendo, com uma jarrinha... Vou tomar ela que eu nem tomei ainda. Com a minha jarrinha de água de abacaxi aqui, só eu faço. Então vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Quem gostar vai encontrar um prato cheio, porque vai me encontrar por inteiro. E é essa inteireza que traz a plenitude. Eu acho que confiança é um certo sinônimo de plenitude, porque eu venho inteiro aqui. Como eu posso vir não inteiro? Destinando uma parte da minha presença à preocupação. A preocupação do o que os outros vão pensar de, por exemplo, eu fazer uma live no horário de almoço de uma terça de carnaval. Aí se eu quiser entrar nessa pira, nessa viagem, eu desligo a live agora. Mas se eu quiser entender que vai ser produtivo para mim, para as pessoas, eu vou alimentando isso, seja na mentalização que eu faço antes da live, eu gosto de dar uma parada, uma respirada, gosto de ouvir uma música que me faz bem. Então eu gosto muito de tomar um café antes de fazer live. Tudo isso que eu vou fazendo vai me dizendo de alguma forma, Cris, hoje vai ser um dia massa, viu? Vai com tudo, porque sempre que você faz isso tende a dar certo. Então são algumas espécies de rituais. O San Cleimato disse aqui, preciso transmitir essa confiança nos meus vídeos. Muda essa frase, Sam, e até digita ela para a gente ver aqui, que, como a Dea falou, é só começar que o progresso vem. Muda assim, vou começar para transmitir essa confiança nos meus vídeos. Que a confiança para você, ela seja uma busca e não um lugar. Porque se ela for um lugar, enquanto ela não aparecer, você não começa. Mas se ela é uma busca, você entende que depois dessa live, você pode abrir um stories e fazer assim. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja curtindo o carnaval aqui. Estou passando só para dizer que eu vi uma live que falava sobre a importância de a gente confiar em nós mesmos para transmitir confiança. E eu estou nesse movimento aqui. Confesso que a confiança ela ainda não existe toda em mim, mas eu estou na busca. Pronto. Perceba que eu não falei em culpa, não pedi desculpa, nem nada. Tem gente que já abre... Imagina, gente, se eu abro essa live pedindo desculpa por fazer uma live numa terça de carnaval. Ai, gente, desculpa, eu imagino que vocês estão aí na sacada. A live fica um saco. Mas se eu venho pra cá do meu tamanho, eu não tô nem maior e nem menor do que eu sou. Mas eu acho que eu sou digno de ocupar 1 hora do seu carnaval. Se eu venho pra cá com essa dignidade, é completamente diferente de eu pensar que eu não sou digno de fazer uma live agora.
Então, esse pensamento de dignidade, você tem que pensar que você é digno de gravar um stories. Você tem que pensar que você é digno de errar gravando um stories. Você tem que pensar que você é digno de experimentar formatos diferentes aqui no Instagram. Por que a galera não grava um Reels? Porque acha que não é digno de gravar um Reels. Porque quem grava Reels já faz isso, isso e isso, e se esquece de que em algum momento essa pessoa começou. Então esse pensamento e essa reflexão sobre a dignidade vai te ajudar a confiar mais ao transmitir a sua comunicação. Vamos voltar no tema da live. Como dominar o assunto para transmitir clareza através da comunicação. Uma coisa que eu usei muito para essa live, para entregar essa live, foi a seguinte. Tudo o que eu faço me prepara para tudo o que eu vou fazer. Eu não fiz roteiro para essa live. É uma coisa que eu gosto de fazer. Só que estou no carnaval, eu estou num ritmo mais leve, mais desligado um pouco das redes. Então, quando surgiu essa proposta de tema, eu aceitei porque tudo o que eu faço me prepara para tudo o que eu vou fazer. E a comunicação, ela é um canal. Basta a gente estar presente e aberto que a mensagem ela vem até nós. Então eu falei, eu vou estar presente, eu vou estar aberto e eu tenho certeza que eu vou transmitir um conteúdo sobre esse assunto nesse dia. Só que não é o que eu faço sempre. Por exemplo, eu vou ter outras lives nessa semana, que já não vão estar mais no carnaval, e eu vou sentar, eu vou estruturar, eu vou roteirizar, mas eu venho com a mesma mentalidade de que eu estou preparado para cá. Como dominar o assunto para transmitir confiança? Entendendo que a nossa preparação humana não é uma preparação equina. Muita gente traz para si o paradigma da preparação equina e acha que se você não se preparar igual um cavalo para fazer uma apresentação, ela não vai ser boa. Quais são as reflexões que vêm disso? Se não ficar chato, se eu não ensaiar até fazer bico, se eu não pegar ranço, se eu não ficar com preguiça de apresentar, não vai ser boa. Às vezes a gente vem com esse martírio, com essa crença no sofrimento, e a gente acha, ai meu Deus, mas tá bom demais para ser verdade, como é que eu vou vir aqui fazer uma live sorrindo? Eu tinha que estar sofrendo para fazer essa live. Por causa desse entendimento que a gente tem, né, de que o mérito vem do sofrimento. Não necessariamente. Quando você entende e pensa nessa preparação plural, a gente sai desse esquema. Ou seja, se eu viesse para cá como paradigma da mentalidade equina, eu não entregaria conteúdo de valor nenhum hoje, porque eu não me preparei para essa live até cansar. Eu não ensaiei exaustivamente, eu não escrevi papéis e papéis de roteiro, eu não equino. Mas quando eu rompo com essa nossa viseira e eu entendo que a preparação é plural, e tudo que eu faço me prepara para tudo que eu vou fazer, eu estou mais que preparado para fazer essa live. Então talvez você não está tendo confiança por causa da sua reflexão e do seu entendimento do que é preparação. Se você acha que só vai ser digno para apresentar uma apresentação boa quando tiver suor, lágrima e sangue, não vai ser legal. Mas se você acreditar que só o suor vale a pena. Eu transpiro muito, até nas lives eu falo, gente, eu tô pingando para fazer essa live. Eu fiz quase 300 lives só nesse período de quarentena. E toda live me prepara para a próxima live. Por que eu tô dando essa aula aqui? Para lacrar? Para aparecer na Fátima Bernardes amanhã? Não. Eu gostaria muito, até falo muito que a Fátima Bernardes já curtiu uma foto minha, porque eu pareço o Túlio Gadelha, segundo ela. Eu ficaria muito feliz de ir lá no programa dela, mas por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque eu quero ficar melhor em fazer lives. Olha como que muda a questão. Eu já me permito aprender, eu já me permito fazer coisas que eu não tenho certeza de que eu vou acertar, e aí tudo vai ficando mais leve. Nessa, obrigado pelo conteúdo riquíssimo, já mudou um pensamento meu e isso foi ótimo, parabéns pela aula. Nessa, mudar o pensamento realmente é ótimo, mas o que é excelente é você praticar. Então chama seu namorado aí, grava um outro vídeo para ele e fala assim, olha amor, nesse vídeo aqui eu não quero saber se vai ter erro de ortografia, mas a gente vai gravar e vai publicar de primeira. Se tiver erro, ou você passa por cima, ou você tropeça, mas se ergue e continua, porque o que acontece? A Deia falou que teve um branco outro dia, né? Normalmente a gente está fazendo uma live e a gente tropeça e a gente se joga no chão.
Vamos pensar no jogador de futebol que tomou um empurrãozinho, dá para ele continuar o lance e fazer o gol. Por exemplo, o Messi é um cara que faz muito isso. Só que tem jogador que sente o impacto e se joga no chão. Ou então um garçom que está indo entregar o seu prato e tropeça, e aí ele fala, tropecei, deixa eu jogar tudo no chão, eu volto lá na cozinha e preparo outro prato. Não é assim, o garçom vem te encostar, vem te entregar, ele tropeça, continua e te entrega. A gente pode fazer isso no Stories, a gente pode fazer isso no IGTV, eu tropeço, respiro, corrijo, altero e continuo, sem achar que esse erro me determina. Quem quiser ver o branco está visível ainda nos meus Stories. Eu vou lá, será que eu consigo... Você consegue repostar ele me marcando, Deia? Que aí eu reposto por aqui e o pessoal consegue ver. E, gente, a Deia tá falando assim, gente, eu errei, vem cá ver, eu errei. Tem gente que só faz isso quando acerta, né? Gente, acertei. Mas ela tá adquirindo, ela tá trabalhando esse amor pelo erro. E aí você pode ter certeza que a gravação de vídeo dela vai só, como ela falou pro Sam Clay, vai só aumentar porque a confiança vai sendo conquistada. Gente, a gente já tá chegando aí na 1h da tarde. Quero agradecer a todo mundo que apareceu nessa live. Eu quero de coração ter ajudado vocês a adquirir confiança para você transmitir a sua mensagem. Como eu falei, vou voltar a imagem aqui. Essa aula vai ser na quinta que vem, às 19 horas. Vai ser um curso gratuito que eu vou dar nessa quinta-feira. E, além disso, eu ainda vou sortear 1 hora de mentoria para quem ir nesse post que está no meu feed, compartilhar o que mais gostou dessa live e estar presente na quinta. Então é muito fácil para participar. Vou colocar ele aqui nos stories. No link da minha bio tem um grupo do Telegram que você pode entrar para ficar sabendo de todas as lives. Eu também estou mandando muito conteúdo exclusivo para esse grupo do Telegram. E a gente continua em contato. Eu acho que a nossa próxima live é quinta, meio-dia ou quarta. Acho que é quinta, meio-dia. A gente encontra então. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente segue em contato. Até mais. Bom carnaval para nós.